5. Vicente Fernandes Júnior. Ele carregava um nome que para o México era mais do que um sobrenome, era um símbolo. Vicente Fernandes Júnior, o filho mais velho do imortal Charro de Huentitán, cresceu com o peso de uma herança que incorporava honra, música e orgulho nacional. Tudo indicava que um dia ele continuaria a voz de seu pai e a paixão de sua família, mas seu caminho não o levou ao brilho, e sim à escuridão. O início de sua tragédia não veio por um erro próprio, mas por um crime. Em 1998 ele foi sequestrado por uma gangue brutal e mantido em cativeiro por 121 dias. 2 dedos foram amputados, sua família pagou uma fortuna por sua libertação. Embora ele tenha retornado fisicamente, outro Vicente voltou, marcado, traumatizado, quebrado. O jovem que um dia foi uma promessa, transformou-se em um homem cheio de cicatrizes. Suas tentativas musicais nunca conseguiram atingir as alturas esperadas de um Fernandes. Em vez disso, ele cada vez mais virava manchete por escândalos pessoais. Em 2020, seu casamento com Karina Ortegon explodiu em público. Ela o acusou de violência psicológica e comportamento perturbador em relação à sua filha. Ele contra-atacou com acusações de extorsão e traição. Uma guerra de lama que abalou a imagem impecável da família Fernandes. Em 2021 veio a próxima ferida. Por iniciativa de sua própria mãe, ele foi internado em uma clínica de reabilitação contra sua vontade. O motivo? Suposto abuso de substâncias, dívidas altas e uma fixação obsessiva por uma influenciadora conhecida como a Kim Kardashian mexicana. Enquanto o público via selfies dele que simulavam uma vida feliz, seu interior desmoronava cada vez mais. Quando seu pai morreu em dezembro de 2021, o amargo contraste se revelou. Enquanto seu irmão Alejandro cantava uma despedida em lágrimas, Vicente Júnior permaneceu na sombra, não como guardião do legado, mas como o ponto fraco em uma dinastia gloriosa. Para muitos, ele não era mais o filho do ídolo, mas o homem que manchou o legado. Hoje seu nome não está ligado a músicas ou triunfos, mas a rumores de reabilitação, escândalos e dor. Um nome que antes representava honra, agora é um símbolo de desagregação, e a pergunta permanece: ele é vítima de suas cicatrizes, ou a prova de que uma herança famosa não confere força, mas sim um fardo que esmaga alguns? 6. Nicolás Jaza. Em outra vida, ele talvez fosse apenas um jovem ator tentando conquistar seu espaço em uma indústria implacável, mas Nicolás Jaza nunca foi apenas um ator. Ele é filho da aclamada atriz Ludwika Paleta e do conhecido ator Plutarco Jaza, e além disso neto do ex-presidente Carlos Salinas de Gortari. Com essa combinação, ele não era livre desde o nascimento, mas sim estava sob observação. Quando apareceu em telenovelas como Los Ricos, também Lloran em 2022, esperava-se um novo brilho, mas as críticas foram devastadoras. Fraco, sem presença, sem profundidade, escreveram os jornalistas. Ainda mais duro foi o veredito do público. Para muitos, Nicolás não era a nova estrela, mas simplesmente o exemplo clássico de um Nepo Baby, uma criança que chegou à frente das câmeras apenas pelo sobrenome. A pressão escalou quando sua mãe tentou defendê-lo em uma entrevista. "Meu filho não é um Nepo Baby", disse Ludwika Paleta. Mas essa frase agiu como gasolina no fogo. Para o público, ele era exatamente o que ela negava. Um jovem que recebia papéis e oportunidades negados a outros. A internet o massacrou, e Nicolás só pôde assistir sua carreira se tornar um alvo. Então, em 2025, veio uma reviravolta que tornou tudo ainda mais complicado. Ludwika revelou que seu filho era vítima de ameaças e cyberbullying há anos. Um desconhecido teria criado mais de 20 contas falsas para enviar-lhe mensagens violentas, incluindo ameaças de morte. Mas em vez de despertar compaixão, Nicolás irritou o público com sua reação. "Recebemos mensagens estranhas constantemente. Isso é normal", disse ele indiferentemente diante das câmeras. Palavras que soaram frias, distantes, como se ele fosse incapaz de sentir o peso do que estava acontecendo. A isso somaram-se rumores de uma profunda ruptura com seu pai. Em uma breve entrevista, Nicolás insinuou: "Ele ainda me odeia." Nenhuma explicação, nenhum detalhe adicional, apenas uma frase que acendeu a imaginação de uma nação.
Hoje ele ainda está nos palcos, canta, atua, tenta construir seu próprio nome. Mas para muitos ele não é Nicolas Jasa, e sim o filho de, o neto de, um rosto bonito em uma indústria que já se cansou de rostos vazios. Sua luta não é apenas pelo reconhecimento, mas por uma identidade que não esteja constantemente à sombra de um sobrenome. 7. Emiliano Aguilar. Enquanto a família Aguilar era celebrada nos maiores palcos do México, um dos filhos vivia bem longe dos holofotes, e justamente por isso acabou no centro de um escândalo que abalou a dinastia até o âmago. José Emiliano Aguilar, o filho mais velho de Pepe Aguilar, não era cantor, não era estrela, mas em 2017 seu nome virou manchete, não por música, mas por um crime que chocou o país. Na fronteira de San Isidro, Califórnia, ele foi preso. Em seu carro, as autoridades descobriram 4 cidadãos chineses, escondidos para serem levados ilegalmente aos Etiópia, tráfico de pessoas, uma palavra que ninguém jamais teria associado ao respeitado nome Aguilar. As imagens de sua prisão circularam imediatamente por todos os meios de comunicação. Um jovem nascido no privilégio, que tinha tudo, e ainda assim, se envolveu no comércio mais obscuro. Pepe Aguilar, pai e ícone, apareceu na época diante da imprensa com visível desespero. Meu filho é adulto, se ele cometeu esse erro precisa arcar com as consequências. Nenhuma justificativa, nenhuma desculpa, apenas o amargo reconhecimento de que nem mesmo uma das famílias mais puras do México estava imune a uma queda. Emiliano se declarou culpado. Ele passou meses em um centro de reabilitação e finalmente foi condenado à liberdade condicional. Mas o dano estava feito, não apenas para ele, mas para todo o legado dos Aguilar. Enquanto Ângela lutava com escândalos que eram, no mínimo, discutíveis, Emiliano cometeu um ato que não podia ser relativizado, um crime federal. Hoje ele vive na sombra, bem longe dos holofotes que continuam a iluminar sua família. Ele tentou se estabelecer nas redes sociais, mas o público não esqueceu. Para muitos, ele não é um filho perdido, mas o lembrete de que, apesar de todas as oportunidades e de um grande nome, pode-se escolher o caminho mais sombrio. E assim, Emiliano Aguilar não é lembrado como músico, nem como herdeiro, mas como o filho que não apenas falhou, mas manchou seu legado. Nomes famosos carregam um peso pesado. Para alguns eles significam portas que se abrem por si mesmas. Para outros, são correntes que prendem por toda a vida. Nas histórias de Cristian Castro, Júlio César Chaves Júnior, Ângela Aguilar, Frida Sofia, Vicente Fernandes Júnior, Nicolas Jasa e Emiliano Aguilar, reconhecemos não apenas o fracasso de indivíduos, mas também a crueldade de um público que primeiro cria heróis e depois acompanha sua queda com ainda maior paixão. Esses filhos e filhas poderiam ter tido tudo: talento, oportunidades, privilégios. Mas a realidade mostrou que a fama não é hereditária. Um grande nome pode abrir portas, mas não pode moldar uma alma, conferir força e nem vencer demônios. No final, eles não estavam no brilho de suas famílias, mas na sombra das expectativas. Talvez haja uma verdade amarga em tudo isso. A posteridade não se lembra de sobrenomes, mas de atos. E se esses atos são marcados por escândalos, rupturas e tragédias, até o mais brilhante legado se torna obscuro. Mas suas histórias nos tocam porque são humanas. Elas mostram que ninguém está imune a erros, nem mesmo aqueles que aparentemente têm tudo. E elas nos lembram que a fama é passageira, enquanto a luta por identidade, amor e reconhecimento permanece atemporal. 4. Frida Sofia. Ela veio ao mundo como uma princesa do entretenimento mexicano, neta da lendária Silvia Pinal, filha da roqueira rebelde Alejandra Guzmán. Frida Sofia carregava uma herança tecida com talento, fama e beleza. Tudo indicava que um dia ela conquistaria os holofotes, mas em vez de caminhar por tapetes vermelhos, Frida trilhou um caminho cheio de rupturas, acusações e batalhas públicas. Em 2019, ela abalou as manchetes com uma acusação que mergulhou sua família no caos. Ela acusou sua própria mãe de ter um relacionamento íntimo com seu ex-namorado. Para Frida foi uma traição sem igual. Para a mídia, uma festa de sensações. Minha mãe é tóxica, narcisista e me machucou mais do que qualquer inimigo, declarou em entrevistas. Palavras que cortaram como facas a fachada de uma família glamurosa, mas o verdadeiro choque veio 2 anos depois.
Em 2021, Frida acusou seu avô Henrique Guzmán de tê-la abusado na infância. Uma confissão feita ao vivo na televisão que paralisou o país. Enquanto algumas celebridades a apoiavam, sua mãe se posicionou abertamente contra ela. Alejandra chamou a filha de mentirosa, disse que precisava de ajuda psiquiátrica e a excluiu de seu testamento. Para Frida foi como se ela tivesse sido declarada oficialmente morta. A espiral descendente continuou. Em 2023 ela foi presa em Miami por resistir à prisão. O vídeo do incidente viralizou. Frida parecia desorientada, agressiva, quebrada. Especialmente trágico foi o fato de que esse caos ocorreu pouco depois da morte de sua meia-irmã Natasha, uma das poucas pessoas com quem ela ainda tinha um laço forte. Minha mãe nem me ligou para dar os pêsames, disse Frida, sua voz um grito aberto por amor que ninguém respondeu. Hoje ela vive longe dos grandes palcos. Nas redes sociais ela se descreve com as palavras: "Não sou filha de ninguém." Mas os nomes Pinal e Guzmán são sombras das quais ela não consegue se livrar. Para o mundo ela permanece o símbolo de uma dinastia que começou em beleza e se desfez em tragédias. Uma mulher cujo legado não é brilho, mas dor. 5. Vicente Fernandes Júnior. Ele carregava um nome que para o México era mais do que um sobrenome, era um símbolo. Vicente Fernandes Júnior, o filho mais velho do imortal Charro de Huentitán, cresceu com o peso de uma herança que incorporava honra, música e orgulho nacional. Tudo indicava que um dia ele continuaria a voz de seu pai e a paixão de sua família, mas seu caminho não o levou ao brilho, e sim à escuridão. O início de sua tragédia não veio por um erro próprio, mas por um crime. Em 1998 ele foi sequestrado por uma gangue brutal e mantido em cativeiro por 121 dias. 2 dedos foram amputados, sua família pagou uma fortuna por sua libertação. Embora ele tenha retornado fisicamente, outro Vicente voltou, marcado, traumatizado, quebrado. O jovem que um dia foi uma promessa, transformou-se em um homem cheio de cicatrizes. Suas tentativas musicais nunca conseguiram atingir as alturas esperadas de um Fernandes. Em vez disso, ele cada vez mais virava manchete por escândalos pessoais. Em 2020, seu casamento com Karina Ortegon explodiu em público. Ela o acusou de violência psicológica e comportamento perturbador em relação à sua filha. Ele contra-atacou com acusações de extorsão e traição. Uma guerra de lama que abalou a imagem impecável da família Fernandes. Em 2021 veio a próxima ferida. Por iniciativa de sua própria mãe, ele foi internado em uma clínica de reabilitação contra sua vontade. O motivo? Suposto abuso de substâncias, dívidas altas e uma fixação obsessiva por uma influenciadora conhecida como a Kim Kardashian mexicana. Enquanto o público via selfies dele que simulavam uma vida feliz, seu interior desmoronava cada vez mais. Quando seu pai morreu em dezembro de 2021, o amargo contraste se revelou. Enquanto seu irmão Alejandro cantava uma despedida em lágrimas, Vicente Júnior permaneceu na sombra. Não como guardião do legado, mas como o ponto fraco em uma dinastia gloriosa. Para muitos, ele não era mais o filho do ídolo, mas o homem que manchou o legado. Hoje seu nome não está ligado a músicas ou triunfos, mas a rumores de reabilitação, escândalos e dor. Um nome que antes representava honra, agora é um símbolo de desagregação. E a pergunta permanece: ele é vítima de suas cicatrizes, ou a prova de que uma herança famosa não confere força, mas sim um fardo que esmaga alguns? 6. Nicolás Jaza. Em outra vida, ele talvez fosse apenas um jovem ator tentando conquistar seu espaço em uma indústria implacável, mas Nicolás Jaza nunca foi apenas um ator. Ele é filho da aclamada atriz Ludwika Paleta e do conhecido ator Plutarco Jaza. E, além disso, neto do ex-presidente Carlos Salinas de Gortari. Com essa combinação, ele não era livre desde o nascimento, mas sim estava sob observação. Quando apareceu em telenovelas como Los Ricos, também Lloran em 2022, esperava-se um novo brilho, mas as críticas foram devastadoras. Fraco, sem presença, sem profundidade, escreveram os jornalistas. Ainda mais duro foi o veredito do público. Para muitos, Nicolás não era a nova estrela, mas simplesmente o exemplo clássico de um Nepo Baby, uma criança que chegou à frente das câmeras apenas pelo sobrenome. A pressão escalou quando sua mãe tentou defendê-lo em uma entrevista.
Meu filho não é um nepo baby, disse Ludvika Paleta. Mas essa frase agiu como gasolina no fogo. Para o público ele era exatamente o que ela negava. Um jovem que recebia papéis e oportunidades negados a outros. A internet o massacrou, e Nicolás só pôde assistir sua carreira se tornar um alvo. Então, em 2025, veio uma reviravolta que tornou tudo ainda mais complicado. Ludvika revelou que seu filho era vítima de ameaças e cyberbullying há anos. Um desconhecido teria criado mais de 20 contas falsas para enviar-lhe mensagens violentas, incluindo ameaças de morte. Mas em vez de despertar compaixão, Nicolás irritou o público com sua reação. Recebemos mensagens estranhas constantemente. Isso é normal, disse ele indiferentemente diante das câmeras. Palavras que soaram frias, distantes, como se ele fosse incapaz de sentir o peso do que estava acontecendo. A isso somaram-se rumores de uma profunda ruptura com seu pai. Em uma breve entrevista, Nicolás insinuou: "Ele ainda me odeia." Nenhuma explicação, nenhum detalhe adicional, apenas uma frase que acendeu a imaginação de uma nação. Hoje ele ainda está nos palcos, canta, atua, tenta construir seu próprio nome. Mas para muitos ele não é Nicolás Jaza, e sim o neto de, um rosto bonito em uma indústria que já se cansou de rostos vazios. Sua luta não é apenas pelo reconhecimento, mas por uma identidade que não esteja constantemente à sombra de um sobrenome. 7. Emiliano Aguilar. Enquanto a família Aguilar era celebrada nos maiores palcos do México, um dos filhos vivia bem longe dos holofotes, e justamente por isso acabou no centro de um escândalo que abalou a dinastia até o âmago. José Emiliano Aguilar, o filho mais velho de Pepe Aguilar, não era cantor, não era estrela, mas em 2017 seu nome virou manchete, não por música, mas por um crime que chocou o país. Na fronteira de San Isidro, Califórnia, ele foi preso. Em seu carro, as autoridades descobriram 4 cidadãos chineses, escondidos para serem levados ilegalmente aos Etiombapulo, tráfico de pessoas, uma palavra que ninguém jamais teria associado ao respeitado nome Aguilar. As imagens de sua prisão circularam imediatamente por todos os meios de comunicação. Um jovem nascido no privilégio, que tinha tudo, e ainda assim, se envolveu no comércio mais obscuro. Pepe Aguilar, pai e ícone, apareceu na época diante da imprensa com visível desespero. Meu filho é adulto, se ele cometeu esse erro precisa arcar com as consequências. Nenhuma justificativa, nenhuma desculpa, apenas o amargo reconhecimento de que nem mesmo uma das famílias mais puras do México estava imune a uma queda. Emiliano se declarou culpado. Ele passou meses em um centro de reabilitação e finalmente foi condenado à liberdade condicional. Mas o dano estava feito, não apenas para ele, mas para todo o legado dos Aguilar. Enquanto Ângela lutava com escândalos que eram, no mínimo, discutíveis, Emiliano cometeu um ato que não podia ser relativizado, um crime federal. Hoje ele vive na sombra, bem longe dos holofotes que continuam a iluminar sua família. Ele tentou se estabelecer nas redes sociais, mas o público não esqueceu. Para muitos, ele não é um filho perdido, mas o lembrete de que, apesar de todas as oportunidades e de um grande nome, pode-se escolher o caminho mais sombrio. E assim, Emiliano Aguilar não é lembrado como músico, nem como herdeiro, mas como o filho que não apenas falhou, mas manchou seu legado. Nomes famosos carregam um peso pesado. Para alguns eles significam portas que se abrem por si mesmas. Para outros, são correntes que prendem por toda a vida. Nas histórias de Cristian Castro, Júlio César Chaves Júnior, Ângela Aguilar, Frida Sofia, Vicente Fernandes Júnior, Nicolás Jaza e Emiliano Aguilar, reconhecemos não apenas o fracasso de indivíduos, mas também a crueldade de um público que primeiro cria heróis e depois acompanha sua queda com ainda maior paixão. Esses filhos e filhas poderiam ter tido tudo: talento, oportunidades, privilégios. Mas a realidade mostrou que a fama não é hereditária. Um grande nome pode abrir portas, mas não pode moldar uma alma, conferir força e nem vencer demônios. No final, eles não estavam no brilho de suas famílias, mas na sombra das expectativas. Talvez haja uma verdade amarga em tudo isso. A posteridade não se lembra de sobrenomes, mas de atos. E se esses atos são marcados por escândalos, rupturas e tragédias, até o mais brilhante legado se torna obscuro.
mas suas histórias nos tocam porque são humanas. Elas mostram que ninguém está imune a erros, nem mesmo aqueles que aparentemente têm tudo, e elas nos lembram que a fama é passageira, enquanto a luta por identidade, amor e reconhecimento permanece atemporal.